pessoal, vamos continuar falando sobre matrizes. Nosso assunto é a parte de matrizes. Vamos continuar falando sobre o produto de matrizes. Bom, vamos partir para a multiplicação de duas matrizes. Para multiplicar matrizes, eu tenho que ter o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Mas você não precisa se preocupar com essa condição, porque em prova de concurso público, quando se pede para multiplicar matrizes é porque será possível multiplicá-la. Bom, temos aqui, para iniciar, duas matrizes 2 por 2. Temos a primeira matriz, vamos chamar de matriz A, uma matriz 2 por 2, e a matriz B, matriz também 2 por 2. Então é possível multiplicá-las, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Essa é a condição para que possa se fazer produto de matrizes. Para multiplicar matrizes, é necessário multiplicar a linha pela coluna. Bom, se eu tenho uma matriz 2 por 2, o resultado será uma matriz produto também 2 por 2. Bom, significa que temos 4 elementos. O primeiro elemento da matriz será o elemento do produto gerado pela primeira linha e primeira coluna. Bom, segundo elemento da matriz será, produto será primeira linha, segunda coluna. Depois, primeira linha, segunda linha, primeira coluna e segunda linha, segunda coluna. Então são esses 4 elementos que vão ser gerados no produto dessas duas matrizes. O produto é feito justamente assim, pega-se a primeira linha da primeira matriz, multiplica pela primeira coluna da segunda matriz. É dessa maneira que você vai obter o produto das matrizes. Depois, primeira linha, novamente, primeira linha, vezes segunda coluna. E aí vai obtendo o segundo termo. Depois, segunda linha, vezes primeira coluna. E por fim, segunda linha da primeira, vezes segunda coluna da segunda. Então é dessa forma que vamos obter o produto. Vamos ver o resultado disso? Então vai ficar primeira linha vezes primeira coluna, menos 3, que multiplica o valor 2, mais, aí você vai somar com o 5, que multiplica 5. Então multipliquei os elementos da primeira linha vezes os elementos da primeira coluna. Agora vamos para primeira linha, segunda coluna, menos 3, que multiplica o menos 4, mais o valor 5, que multiplica menos 3. Então, aí está o resultado. Vamos obter os resultados. Continuando. Depois, então, fizemos primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Agora vamos para primeira linha, segunda linha, primeira coluna e segunda linha, segunda coluna. Vai ficar menos 4, que multiplica o valor 2, mais o 7, que multiplica o valor 5. E o último, menos 4, que multiplica menos 4, mais 7, que multiplica menos 3. Então esse vai ser o resultado do produto das duas matrizes A e B. Resultado disto, 3 vezes menos 2 dá menos 6. 5 vezes 5, 25. Então menos 6 mais 25, subtrai e dá o sinal do maior. O resultado disto vai ser mais 19. Então 25 menos 6, 19. Mais 19. O próximo, menos vezes menos, mais, vai ficar mais 12. Mais vezes menos, menos, 3 vezes 5, 15. E o resultado disso, mais 12, menos 15, subtrai e dá o sinal do maior, menos 3. O próximo, 4 vezes 2, 8, menos 8, mais 3 vezes 7, 5 vezes 7, 35. Então, resultado disto, subtrai e dá o sinal do maior, 35 menos 8. O resultado vai ser 27 positivo, mais 27. E o último aqui vai ser menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 7, 21. Mais 16 menos 21, o resultado é menos 5. Então temos aí a nossa matriz produto. Nossa matriz produto será 19, menos 3, 27 e menos 5. Esse é o resultado do produto das duas matrizes. Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Então está aí o primeiro exemplo para relembrar produtos e matrizes.
Você sempre deve multiplicar a linha da primeira vezes a coluna da segunda. Linha por coluna. Vamos ao próximo exemplo. Está aí? Vamos multiplicar essas duas matrizes. Então, teremos que multiplicar primeira linha por primeira coluna. E vamos obter aqui o resultado. Vai ficar menos 1, que multiplica 1, mais o menos 3, que multiplica o 8. Então, esse é o primeiro resultado. Vamos ver o resultado quanto é? Menos 1, menos 24. Então, o resultado disto é menos 25. Então, temos o primeiro elemento, que é menos 25. Vamos para o segundo elemento. Continua com a primeira linha, agora vezes a segunda coluna. Vai ficar menos 1, que multiplica 0, mais menos 3, que multiplica menos 8. Então, resultado disto. Menos 1 vezes 0 é 0, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 8, 24. Então, o resultado é mais 24 do segundo termo. Vamos continuar. Vamos ampliar aí a tela para você ver. Continuando. Agora, segunda linha, primeira coluna. 2, que multiplica 1, mais menos 2, que multiplica 8. Resultado, 2 menos 16. Resultado, menos 14. E o próximo, segunda linha, agora segunda coluna. 2, que multiplica 0, mais menos 2, que multiplica menos 8. Resultado, 0, menos vezes menos mais, 2 vezes 8, 16. Então, aí está a nossa matriz. A nossa matriz ainda tem dois termos, menos 14 e mais 16. Este é o resultado aí da nossa matriz. A matriz é menos 25, mais 24, menos 14, mais 16. Todos conseguiram relembrar essa ideia? Ótimo, vamos partir. Continuando aí o assunto. Partir para frente, continuando o assunto. Vamos multiplicar novamente. Então, ó, do mesmo jeito, vamos treinar, vamos ver o resultado. Esse vai ser o resultado aí do produto. Multiplique primeira linha por primeira coluna. Menos 4, que multiplica 3, mais 5, que multiplica 1. Resultado, menos 12, mais 5, subtrai e dá o sinal do maior, menos 7. Próximo passo, primeira linha, segunda coluna. Vai ficar menos 4, que multiplica menos 5, mais 5, que multiplica menos 1. Resultado, 4 vezes 5, 20, vai ficar positivo, porque menos vezes menos é mais. Mais 5 vezes menos 1, aqui vai dar menos, né? Então no final aqui vai ficar um menos, menos 5. 20 menos 5, o resultado é 15 positivo. E continuando aí o nosso cálculo. Próximo, segunda linha, primeira coluna. Menos 2, que multiplica 3, mais menos 3, que multiplica 1. Resultado, menos 6, menos 3, menos 9. Soma e conserva sinal. E o último, segunda linha, que multiplica a segunda coluna. Menos 2, que multiplica menos 5, mais menos 3, que multiplica menos 1. Resultado disto, 10 positivo, mais 3 positivo, 13. Então, nossa matriz produto será menos 7, que é o primeiro termo, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, 15, segunda linha, primeira coluna, menos 9, e segunda linha, segunda coluna, 13. Bom, minha gente, está aí mostrado como é que se faz produto de matrizes. Ah, pode na prova aparecer matriz 3x3? 3x3 dará 9 termos. Dá trabalho de calcular. Normalmente em prova não chega a colocar produto de matrizes tão grandes. Mas pelo menos 2x2, isso aí é comum nas provas de concurso público. Bom, vamos continuar. Vamos relembrar a parte agora de determinantes. Como é que calcula um determinante? Um determinante é calculado a partir de uma matriz quadrada. Significa uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Só matrizes quadradas possuem determinante. O determinante é um número associado a uma matriz e ele é importantíssimo para resolver um problema chamado sistemas lineares. Na hora de resolver sistemas de equações, você utiliza uma técnica através de determinante, conhecido como regra de Cramer. Então vamos ver, relembrar como é que se calcula determinante de matriz 2x2, 3x3.
O determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Vamos ver como é que calcula uma determinante de uma matriz que tem duas linhas, duas colunas. Se você observar, agora não está sendo usado parênteses, nem colchete. Está sendo utilizado barras. As barras representam o determinante. Isto aqui é o determinante desta matriz. O determinante vamos chamar de matriz A. No segundo caso, o determinante da matriz B. Como é que se calcula determinante? Existe uma regrinha bem simples. O determinante é calculado multiplicando os termos da diagonal principal, subtraindo dos termos da diagonal secundária. Diagonal secundária, diagonal principal. Então, se você pegar os termos da diagonal principal e subtrair dos termos da diagonal, do produto dos termos da diagonal secundária, você tem o determinante. Ou seja, menos 3 será multiplicado por menos 8, que é a primeira diagonal principal, menos o produto da segunda diagonal, que é 5, que multiplica menos 2. O resultado do determinante é menos vezes menos mais, vai ficar 3 vezes 8, 24, menos vezes menos mais novamente, 2 vezes 5, 10. Então, este determinante é igual a 34. O determinante da nossa matriz A tem valor 34. Todos conseguiram relembrar essa ideia? Você já ouviu falar, no segundo ano do ensino médio foi visto isto. Muita gente diz que faltou essa aula, né? Mas se você não lembra, agora está na hora de aprender ou revisar. Vamos então para o próximo determinante. 4 vezes menos 9 é a diagonal principal e 6 vezes menos 3 é a diagonal secundária. Então vamos multiplicar os termos da primeira diagonal. 4 vezes menos 9, menos, sempre menos, subtraindo diagonal secundária. 6 vezes menos 3. Resultado, menos 9 vezes 4, 36, menos vezes menos mais, 3 vezes 6, 18. E subtraindo 36 menos 18 dá menos 18. Então, o determinante da nossa matriz B é igual a menos 18. Está aí para que você possa anotar. Você pode parar o vídeo a cada momento, vai fazendo suas anotações aí no caderno. E depois relembrar, refazer tudo isso. Tem que ser treinado, fazer questões, as questões devem ser refeitas, não esqueça. Vamos continuar, vamos nessa luta à aprovação no concurso. Vamos continuar com mais exemplos aí de matrizes para você treinar. Vamos ver qual é o resultado destas? Vamos ampliar a tela aí para ficar bonito. Olha só, primeiro, ó, diagonal principal multiplique. Subtrai a diagonal secundária. Do mesmo jeito, diagonal principal menos diagonal secundária. O resultado vamos chamar de determinante da matriz C e o determinante da matriz D. E aí, fez seus cálculos aí? Parou o vídeo? Executou a conta? Então vamos conferir. 10 vezes 20 é a diagonal principal, menos 30, que multiplica menos 15. Resultado disto, 10 vezes 20, 200, menos vezes menos mais, vezes menos continua a ser menos, 450. Então, 200 menos 450, menos 250 é o resultado do determinante da matriz C. Vamos para o determinante da matriz D. Resultado, menos 4 vezes menos 6. Menos 4 que multiplica menos 6. Menos 9 que multiplica menos 5. Resultado disto, menos 4 vezes menos 6 dá menos 24. Mais 24. Menos vezes menos mais, vezes menos menos, 9 vezes 5, 45. E aí subtrai e dá o sinal do maior. O resultado disso aqui é menos 21. 45 menos 24, 21. Pronto, temos então aí os determinantes calculados. Vimos aí o determinante de matriz 2 por 2. Vamos relembrar a regra para determinante de matriz 3 por 3. Determinante de matriz de terceira ordem. Vamos ver como é que executa. Vamos relembrar. Numa matriz 3 por 3, temos 3 linhas e 3 colunas.
aplica-se uma regra conhecida como regra de Sarri. Você deve copiar as duas primeiras colunas ou as duas primeiras linhas. Você pode copiar as duas primeiras colunas ou as duas primeiras linhas para baixo, duas primeiras colunas para a direita, e aí você consegue calcular o determinante. Então vamos fazer dessa maneira, copiando aqui para a direita, copiei a primeira coluna e a segunda coluna, repetir. Agora você vai fazer um produto de diagonais, diagonal principal, só que aqui vai gerar 3 diagonais à direita e 3 diagonais à esquerda. As diagonais à direita vão continuar com o mesmo sinal que der no produto. As diagonais à esquerda, você deve multiplicar os resultados pelo sinal negativo. Essa é a regrinha que é utilizada para cálculo de determinante de matriz 3×3. Então, vamos fazer a primeira coluna, primeira diagonal à direita. Menos 1 vezes menos 2 vezes menos 4. Menos vezes menos, mais vezes menos continua a ser menos. 1 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Então, esse é o primeiro valor. O resultado aqui vai ser menos 8. Mais vezes menos, menos. Continua com o mesmo sinal do produto da diagonal. O próximo, 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 4, menos 8 também. Então, continua com o mesmo sinal, porque o sinal de mais multiplicando não vai mudar nada. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 vezes 6. Resultado 90, vai dar negativo, menos 90, então vai ficar menos 90. E isto aqui gera um resultado, vamos ver o resultado desta diagonal à direita, as 3 diagonais à direita, a soma dá menos 106. 8, 8, 16, mais 90, 106. Bom, já as diagonais à esquerda, muda o sinal, ou seja, multiplica por este menos que está colocado aí. Então vai ficar 2, primeira diagonal da direita para a esquerda, 2 vezes menos 3 vezes 4. 2 vezes menos 3 vezes menos 4. Menos vezes menos mais, então vai ficar positivo, depois vai mudar o sinal. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Então, no final fica menos 24. O próximo, menos 1 vezes menos 1, a segunda diagonal à esquerda. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Menos vezes menos mais, vezes 6, mais 6. Então, muda o sinal para menos 6. E o último, 5 vezes 4, 20 vezes 2. 5 vezes 2, 10 vezes 4, 40. Vai ficar negativo, menos 40. Só que agora vai mudar o sinal para mais 40. Resultado da soma dos valores das diagonais à esquerda, resultado, menos 6 menos 24 dá menos 30. 40 menos 30, resultado, mais 10. E aí vamos finalizar. Mais 10 menos 106, o resultado é menos 96. Então está o valor do determinante da nossa matriz. Vamos chamar de determinante da matriz A. Este determinante da matriz A é igual a menos 96. Pronto, conseguiram aí relembrar? Então vamos ampliar aí a tela para que você veja. Vamos mudar aqui a tela para que você veja. Então, multiplica as diagonais à direita, mantendo o sinal. Multiplica as diagonais à esquerda, mudando o sinal, porque vai ser multiplicado pelo menos. Esta regrinha é conhecida como regra de Sarri para cálculo de determinantes de matriz de terceira ordem. Bom, se você já parou aí o vídeo, já fez suas anotações, corrigiu aí os cálculos, né? Viu se está correto, vamos para a próxima. Vamos continuar? Então temos mais um exemplo. Vamos repetir o mesmo método. Menos 2, repita as duas primeiras colunas. Menos 3, 3 e menos 5. Se você lembra de outro caminho, existem outras maneiras de chegar ao mesmo resultado. Se você já usa outro caminho, continue a usar, contanto que obtenha o resultado correto, está ótimo. Vamos então multiplicar as diagonais, as 3 primeiras diagonais, mantendo o sinal. Menos 2 vezes 3, menos 6 vezes menos 1, mais 6. Continua com o sinal. Menos 3 vezes 2, menos 6 vezes menos 4, menos vezes menos mais, 6 vezes 4, 24. E menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 6 vezes menos 5, menos vezes menos dá mais 30. Agora, as diagonais à esquerda. Aí vai mudar o sinal, vai multiplicar por menos. Menos 3 vezes 6 dá menos 18, vezes menos 1, mais 18. Aí muda para menos. O resultado deu mais, inverta o sinal.
que é o mesmo que multiplicar pelo menos. Menos 2 vezes 2, menos 4 vezes 5, 20, menos vezes menos mais, aí muda o sinal para menos, menos 20. A diagonal deu negativa, mude para positivo. Se der positivo, mude para negativo. Menos vezes menos, vai ficar na última diagonal aí, menos 1 vezes 3 vezes menos 4, mais 12. Muda o sinal para menos 12. Então, as diagonais à direita, o resultado foi 6 mais 24, 6 mais 24, 30 mais 30, o resultado é 60, positivo. E as diagonais à esquerda, o sinal vai ficar negativo, todos são negativos, você vai somar. 18 com 12 dá 30, com 20 dá 50. Então, o resultado disso aqui, ó, é mais 10. Vamos chamar de determinante da matriz B. O determinante da matriz B, o valor é igual a mais 10. Pronto, todos conseguiram aí acompanhar o que foi feito? Ótimo, não é? Você pode parar o vídeo aí a cada momento e vai fazendo suas anotações para relembrar. Estamos relembrando o assunto matrizes e determinantes, que foi visto no ensino médio e é cobrado nas provas de concurso público, na parte de raciocínio lógico matemático, problemas matriciais aparecem na prova. Bom, minha gente, vamos relembrar a inversa de uma matriz. A inversa de uma matriz quadrada de segunda ordem. É possível determinar a inversa de uma matriz a partir do seu determinante. Existe um método de cálculo. Lembrando que a inversa de uma matriz é representado como A-1. Significa a inversa da matriz A. Se eu quero a inversa da matriz B, representa por B-1. B-1 é elevado a menos 1, a inversa da matriz B. Como é que se obtém a inversa de uma matriz? Existe uma regrinha bem prática. Primeiro passo, para inverter uma matriz, você deve mudar a posição dos termos da diagonal principal. Mude de posição os termos da diagonal principal. O que é que significa isso? Se você tem uma matriz 2, 3, 4 e 5, você inverte esses dois termos da diagonal principal. Você vai reescrever isso aqui assim, 5, 3, 4 e 2. Pronto. Eu inverti os termos da diagonal principal, a posição dos dois termos. Segundo passo, mude o sinal dos termos da diagonal secundária. Por exemplo, se você tem, vamos continuar aqui de onde estávamos, 5, 3, 4 e 2, agora você vai mudar o sinal dos termos da diagonal secundária. Mude o sinal, não mude de posição, vai ficar menos 3 e menos 4. Eram positivos, mude para negativo. Então, primeiro passo, inverta os termos da diagonal principal. Segundo passo, inverta o sinal da diagonal secundária. E último passo, divida tudo pelo determinante. Divida todos os termos pelo determinante da matriz inicial, matriz A. Bom, então, no final tem que calcular o determinante e dividir todos os termos obtidos pelo determinante. Bom, vamos ver como é que funciona isso? Essa regrinha prática evita muito trabalho de cálculo na hora de encontrar a inversa de uma matriz. Observe. Vamos ver? Então a regrinha é bem simples. Para encontrar a inversa, eu vou fazer o seguinte. A inversa da matriz A será também uma matriz 2 por 2 e é calculada assim, ó. Primeiro, mude de posição os termos da diagonal principal. Tem 1 e 4, inverta, 4 e 1. Segundo, mude o sinal dos termos da diagonal secundária. Menos 2 e menos 3. Terceiro passo, calcula o determinante da matriz A. Vai ficar 1 vezes 4 menos 2 vezes 3. Resultado, 1 vezes 4, 4, menos 6, menos 2.
Agora eu vou pegar esse determinante e dividir todos os termos por menos 2. Isto será a matriz inversa. Vamos então ver quem é a matriz inversa. Vamos dividir ali. Vai ficar 4 por menos 2, vai ficar menos 2. Depois menos 2 por menos 2. O resultado disso aqui vai ficar menos por menos mais, fica 1. Menos 3 por 2 terços. E 1 meio, menos 1 meio. Então essa é a inversa. Se eu calcular o determinante da inversa, existe uma propriedade. O determinante da inversa tem que ser o inverso do determinante de A. Então, vamos ver o determinante da inversa? Vai ficar menos 2, que multiplica menos meio, ó, e menos 1, que multiplica 3 meios. O resultado disso vai ficar menos 2 menos mais, ó, vai cortar o 2, vai ficar 1, menos 3 meios, tira o MMC, vai ficar 2 menos 3 sobre 2, e o resultado é menos meio. Observe que esse determinante é o inverso desse. Ó. Esses dois determinantes, um é o inverso do outro. Isso é uma propriedade. O determinante da matriz A é o inverso, o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. Isso comprova que realmente a matriz que eu escrevi é a matriz inversa. Bom, está aí, né, a matriz inversa. Vamos apagar aqui uma linha. Então está aqui a matriz inversa. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, para aí o vídeo, faz suas anotações. E vamos treinar mais uma vez para poder consolidar esse conhecimento. Veja que é rápido fazer esse cálculo, só que precisa de treino. Vamos a mais um exemplo? Vamos lá? Então, bem rápido isso aqui. Como é que eu faço? Posso calcular logo o determinante. Quem é o determinante de B? Para fazer logo de uma vez. Vai ficar 3 vezes 2, menos 1 vezes 6. Resultado, 6 menos 6. Resultado, 0. Bom, se o determinante de uma matriz é 0, significa que ela não pode ser invertida, porque eu não posso dividir tudo por 0, os números por 0. Então, você coloca essa observação. Se o determinante de B é igual a 0, não tem inversa. Só é possível inverter uma matriz se o determinante não for 0. Porque como é que eu vou dividir números por 0? Isso é impossível na matemática. Tudo ok? Então ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha acompanhado. Depois treinaremos mais fazendo questões sobre esses assuntos. Ficamos por aqui. Faça suas anotações. Até o nosso próximo encontro.